Então hoje, o título da mensagem é Como Superar Seus Medos. E é interessante a gente falar sobre medos, porque nos dias de hoje, falar sobre medo é um assunto muito até desconhecido de muitas pessoas. Às vezes vamos falar sobre medo, algumas pessoas elas ficam sem assunto. Até mesmo quem conhece a palavra de Deus, quando fala de medo, a pessoa fica com dificuldade para dar uma explicação, né? Então, é importante você saber que nós precisamos ter consciência de que o nosso Deus é a nossa confiança. O nosso Deus é Ele que nos guarda de tudo. Então, se você pode nesse momento, o que eu quero que você faça? Você tem a liberdade para pegar a sua Bíblia, porque nós vamos estar hoje aqui lendo a palavra, e eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 20. Aqui, as escrituras já começam dizendo: Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecado. Moisés, em Êxodo 20, versículo 20, diz: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livres de pecar. Estão comigo? Grandes homens na Bíblia tiveram medo. Isso é inacreditável que eu falo para você, mas grandes homens na Bíblia tiveram medo. As circunstâncias por eles passadas foram provavelmente assustadoras e também, creio, naturais. Então, tiveram medo. Grandes homens na Bíblia, profetas, discípulos, tiveram medo. A Bíblia fala, devido às circunstâncias, eles passaram. Você pode até ter duas reações perante o medo. Duas. Uma delas é deixar que o medo te domine, que o medo faça de você o que quer, que o medo te aterrorize, que o medo faça você esquecer da palavra, que o medo possa fazer você esquecer de todos os teus ensinamentos, ou entregar esse medo a Deus. E entregar este medo a Deus significa você dizer, eu confio em Deus. Se você concorda comigo, dá um glória aí, levanta sua mão e diz, eu concordo com isso. Então, existem duas maneiras de você reagir perante o medo. É deixar que o medo te domine ou entregar esse medo a Deus. Tá bem entendido? Então vamos lá. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia, segundo o que eu estudei, mostraram que não confiavam em Deus e, em seguida, caíram em pecado. Eu vou repetir isso para você conseguir captar. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia mostraram que não confiavam em Deus e em seguida caíram no pecado. Olha só como existe um caminho em que as pessoas, ao ficarem com medo, elas caem na possibilidade de pecar. Mas, segundo as Escrituras, as pessoas que enfrentaram o medo e elas entregaram a Deus, confiaram em Deus, tiveram vitória. Eita glória! Veja bem, as pessoas que se deixaram dominar pelo medo, elas ficaram como? Caíram e logo em seguida caíram em pecado. Mas as pessoas que entregaram o seu medo a Deus, essas, segundo as Escrituras, tiveram vitória. Aleluia! Então, se você quer ter vitória, se você quer vencer, se você quer alcançar o teu milagre, se você quer alcançar um passo além, seus medos precisam ser entregues a Deus. E hoje você precisa aprender a superar seus medos. Eu posso ouvir um amém? Hoje você precisa aprender a superar os seus medos. Posso ver um glória? Então levante a sua mão e diga, eu creio. Isso mesmo, é isso aí. Quer ter vitória? Quer vencer? Entregue seus medos a Deus. Entregue a sua ansiedade a Deus. Entregue-se a Deus. Agora, se você tem medo e está com muito medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você, da sua família.
Ele está cuidando de tudo. Se você nesse momento está com medo, se você está com muito medo, lembre-se, Deus é muito maior e Ele está cuidando de você. Quer ver um exemplo? Olha o que lemos no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Tema o Senhor e não se tema a esse mundo. Não tema a esse mundo. Então, aqui nós estamos vendo que muitas coisas estão passando no nosso dia a dia e a gente não tem visto que as coisas que as pessoas não estão conseguindo é superação. As pessoas não entendem. Olha que interessante quando falamos aqui no livro de Provérbios. Temor ao Senhor. Temor é diferente de você ter medo. Isso encaminha para a vida. Temor, porque temor, você vai entender um pouco mais para frente, porque eu vou falar sobre esse assunto. Então, se você entender, o temor ao Senhor te encaminha para a vida. E aquele que tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Então, você temendo a Deus, eu peço para que você também não tema ao mundo. Estão comigo? Então levante a sua mão e diga: eu creio no nome de Jesus. É isto mesmo, glória a Deus. A Bíblia tem muito a dizer sobre o medo. Eita, livro abençoado. A Bíblia tem tanta coisa para falar sobre medo. E na verdade, segundo as Escrituras, ela menciona dois tipos de medo. Dois tipos de medo. O primeiro medo é um medo benéfico e deve ser encorajado. Esse primeiro medo é um medo praticamente bom, que precisa ser encorajado. Agora já existe o segundo tipo de medo, que é um detrimento e não se deve ser encorajado e como também superado. Olha só, quando eu falo do primeiro medo, eu estou falando de um medo que é o temor a Deus, o nosso Senhor. Esse tipo de medo não é necessariamente um medo que significa ter medo de algo. Ao invés disso, é um temor respeitoso a Deus, uma reverência pelo seu poder e glória. Esse tipo de medo, segundo as Escrituras, também é um respeito adequado à sua ira. Em outras palavras, é um reconhecimento total de tudo que Deus é, através de um reconhecimento mais profundo dele e dos seus atributos naturais e morais. Então existem dois tipos de medo, um benéfico e um outro que é de detrimento. Esse faz com que você realmente acaba contigo. Então, aqui encontramos isso. Nos atributos naturais e morais de Deus, nós conseguimos analisar que um desses, que é o primeiro, você vai ter temor, você vai respeitar, você vai ter reverência, você vai se lembrar e você vai honrar. Agora o outro, ele faz com que você perca a sua vida. Bom, vamos mais adiante. Se você dormir no escuro ou dormir sozinho te perturba e isso traz pânico, crise, traz comportamento obsessivo, se você coloca cadeado nas janelas, tranca nas portas, fecha todas as portas de sua residência e mesmo assim você fica com a sensação de insegurança e aí te dá um mal-estar, algo psíquico e também físico. Também você passa por palpitações, sensações de aperto no peito, um bolo na garganta, suas pernas não firmam, a respiração fica difícil, tem sentimentos inexplicáveis de culpa ou de fracasso, tem um turbilhão de pensamento incontrolável, ficando extremamente comprometido a sua noite de sono tão necessária para o descanso do seu corpo e mente. Vou repetir, se você tem todo esse problema, você tem distúrbio. Você está aí? Está me ouvindo? É o medo, irmãos, que traz complicações, provocando a você ser um covarde, para você ter ansiedade, para você ter um excesso de alarme, para você ser apavorado, para você ter dificuldade de respirar, alteração da pressão arterial, arritmia cardíaca, suor frio e arrepio. Então aqui, o que está por trás do medo? Uma das coisas que faz com que você se torne uma pessoa medrosa
é quando você é acovardado e muitas vezes apavorado, com dificuldade de respirar. A sua mente não dá tempo, você não consegue respirar. Você com palpitação, arritmia cardíaca, suor frio, arrepios. Você não consegue sair disso porque é a sua mente levando você a ter medo. Mas entenda isso. Assim se manifesta uma fobia sem identificação de um objeto como uma expectativa de um possível acontecimento ignorado e terror com a sensação de perigo desconhecido. O medo, de alguma forma, está associado a um estado de angústia que castra a pessoa, que tolhe, que inibe e reprime, levando ao sofrimento e à angústia. E até hoje, o sentimento comum em todo indivíduo é esse tal de medo. Tem suas representações e significados singulares e representa parte significativa das queixas em muitos consultórios que nós sabemos, psicológicos, psiquiátricos e por aí vai, e até muitas vezes no próprio escritório pastoral. Ouça com atenção. Essas manifestações, da onde vêm? Do seu inconsciente. O que isso sinaliza? Sinaliza conteúdos mal resolvidos. Vou repetir. Essas manifestações vêm do seu inconsciente. Isso está sinalizando que você tem conteúdos na sua vida mal resolvidos, coisas da sua infância. Você tem coisas de ontem, do dia de ontem, que você não resolveu. Você tem coisas do seu trabalho que você leva para casa. Você tem coisa que você leva de uma amizade de amigos e você traz para casa. São coisas que você passa a recalcar. São lacunas nas fases do teu desenvolvimento. Isso te provoca uma crise obsessiva que tem lugar ao aparecimento do medo e o objetivo que dá a porta desse significado que está referido a alguma coisa real que funciona com as características de um sinal de alarme. O que não está resolvido na sua vida? O que é? É um relacionamento familiar? É um relacionamento na questão profissional? O que foi que não se concluiu, não se desenvolveu? Por que você está tendo essa sinalização? Isso vem do teu inconsciente. Conversamos aqui na nossa casa, muitas vezes, e falamos que a nossa mente, ela é uma caixinha de surpresa. E é muito interessante, quando você assiste filme, assiste vídeos, você conversa com fulano, e muitas vezes uma música leva você a lembrar de coisas passadas, e são tantas coisas que o teu inconsciente ele vai guardando isso em lacunas, e aí isso vai provocando o quê? Imagens, lembranças suas. E muitas vezes, lembranças que vêm lá de trás não são muito boas. Quando vem lembranças maravilhosas, meu Deus, é sensacional. Agora, quando você traz lembranças passadas, isso pode te causar medo. E isto, chamado de medo, é um sinal de alarme. Estão comigo? Ô, glória, que bom que você está aí. Escute isso. A consciência é uma parte da sua mente que te avisa que está agindo certo ou errado. Vamos lá de novo. A consciência é uma parte da sua mente que te avisa que você está agindo certo ou você está agindo errado. Quando falamos dessa palavra consciência, nós também podemos tratá-la de você ter discernimento na palavra e você discernir as coisas. E muitas vezes, uma consciência limpa, ela dá paz e tranquilidade. Uma consciência limpa traz paz e tranquilidade. Mas quando ela nos acusa, nós sentimos culpa e desconforto. Por que isso? Existem pessoas que, querendo ser fortes, elas não perdoam, elas têm desentendimentos lá atrás, elas não perdoam e acabam, sem elas saberem, carregando nas suas costas aquela pessoa que ela não perdoou. Então isso vai trazendo à sua consciência algo que o inconsciente faz lembrar ao ponto de te acusar e te trazer culpa e desconforto. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Atos 24, versículo 16. Olha o que Paulo fala. Por isso, procuro sempre
conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Olha aí o segredo. Consciência limpa. Consciência limpa. Está comigo? Então levante a sua mão aí, ó, e diga: eu creio nessa palavra. Isso mesmo. Se você tem medo do ridículo, de parecer bobo, pagar mico, ser criticado, agredido, rejeitado, zombado, isso é causa, que nós podemos dizer, causas comuns. Significa que você foi educado pelo medo desde a sua infância, ficando experiências traumáticas que te aprisionou com âncoras num poço, e esse poço sem fundo. Amados, quantos de nós, quando criança, que eles cantavam: boi, 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 boi da carapeta, prega essa criança que tem medo de careta. Quem lembra? Quantas canções que era colocada para nós, mas a título de que nós tínhamos que ficar, ou deitar, dormir, por quê? Por quê? Porque o boi podia vir e nos pegar. Isso são experiências que eram sem querer pelos pais colocadas, que eram experiências traumáticas na nossa infância, que nos fazia ficar nessa situação. Então as mensagens negativas que foram registradas perturbam muitas pessoas até hoje, e constantemente, por todos os lados. E hoje não é brincadeira, não é uma escolha sua, mas você pode enfrentar e eliminar da sua vida se você quiser. Muitas pessoas cantaram outras músicas. Além das músicas, as pessoas contavam histórias, tipo, o homem do saco vai passar e vai pegar. As crianças, muitos tinham medo de polícia. Olha, o policial vai vir aqui e vai te pegar. Então, esses traumas, que são causas comuns para muitas pessoas, passaram a ser, como hoje, para muitas pessoas, uma forma ridícula de reivindicar: não, eu não quero passar nenhum mico, não quero passar, não quero ser agredido, não quero ser rejeitado, então eu fico na minha, eu fico quieto. Então, aqui nós estamos entendendo que não é uma escolha da criança, mas você pode, não é escolha sua, mas você pode enfrentar e eliminar da sua vida se você quiser. Amém? Então agora vamos aprender, diante da Bíblia, como superar nossos medos. Eu tenho usado isso nos dias a dia e eu quero ensinar vocês. Vamos lá comigo? Primeiro passo, vamos lá no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 19. Olha só, olha o que diz: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobra e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então, olha como superar medo. Precisamos usar da autoridade que vem da palavra de Deus para nós pisarmos sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, porque sabendo superar, usando a autoridade de Deus, nada nos fará dano. Estão comigo? Então levanta a sua mão e diga: eu creio nesta palavra. Olha, irmãos, nos momentos mais difíceis e escuros da nossa vida ou da sua vida, a atitude mais sensata que eu posso dar para você, segundo essa palavra, é confiar em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque quando entregamos a Deus todas as nossas preocupações, eu digo todas, não existe nada que nos possa parar. Agora, a hora da verdade é aqui, mas eu vou dar um ponto aqui que é preciso. Quando nós falamos que vocês, ele dizendo: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Irmãos, receber esse poder só pode ser do alto. Não existe outra forma, só de Deus. Então, quando nós falamos desses momentos difíceis, de confiar em Deus, de estar entregando a Ele todas as nossas preocupações, não existe nada que nos possa parar. Irmãos, eu digo, não pode realmente nos parar se confiarmos em Deus. Então, esteja preparado agora para a hora da verdade. Olha só que interessante. Se você já identificou seus medos, que eu sei que você, o Espírito Santo já está te iluminando, mas que medo que eu tenho? Existem pessoas que têm medo de dormir no escuro. Existem pessoas que têm medo de ficar em casa sozinhos. Existem pessoas que têm medo de, por exemplo, caminhar à noite na rua.
Tem pessoas que têm medo de caminhar durante o dia. Tem pessoas que têm medo de atravessar uma rua. Tem pessoas que têm medo de ir, por exemplo, numa busca de um emprego. E quando ele entra nessa entrevista, a ansiedade faz ele ter um medo tão grande que faz com que ele não tenha coragem de ir. E ele fica naquela coisa, não vou, e vai, não vai. E vem pessoas e diz, vai, é para o seu bem. Então, se você já identificou os seus medos, deixe-os entrar, atreva-se a se colocar nas situações que provocam medo, e mesmo com medo, o que eu quero que você faça? Vá em frente, encare seus medos e consiga superá-los. Apague de sua mente as coisas inúteis que carrega das lembranças do seu passado. Então é importante que você saiba que muitos desse medo que você carrega, muito desse medo, são coisas traumáticas que lá atrás você não consegue apagar. Eu conheço pessoas, irmãos, que morrem de medo de alguns bichos. E isso pode ser causado por alguma coisa lá atrás. Já tem outras crianças que, se deixar, ele põe a mão. Tem crianças que não têm medo de cobra, não tem medo. Por quê? Porque eles não passaram por nenhum tipo de trauma. Agora outras pessoas sim. Então o que você deve fazer? Apague de sua mente coisas inúteis. Como apagar, irmãos? Como apagar da sua mente coisas que pode estar te atrapalhando? Primeiro, para que a tua mente esteja cheia de algumas coisas, você precisa descobrir qual é a janela que por onde está entrando estas coisas que estão alimentando os seus pensamentos. Então é importante você fazer essa análise, essa ligação. Por onde? Eu estou vendo muito filme de terror, por isso que eu estou com medo. Eu estou vendo muito vídeo na internet sobre morte, sobre tiros e assim por diante. Então eu sonho com isso. Claro, o seu subconsciente fica sobrecarregado com essas coisas. Mas existem pessoas que desde criança carregam uma infância muito ruim, por agressões, por abusos, por tantas coisas que marcaram a ponto de que essas lembranças é como se fosse um disco quebrado. Sempre volta o disco, vai e volta de novo. Ele sempre vive aquela coisa. Então, estas imagens, você precisa, diante da palavra de Deus, entender que Deus te deu autoridade para você pisar sobre isso, superar, apagar de sua mente coisas inúteis que você carrega na sua lembrança, e tudo isso causado pelo seu passado. Quantas pessoas, irmãos, que carregam gagueira porque um pai, uma mãe, um tio, uma avó, ou sei lá, alguém de autoridade na vida de alguém disse, cala a boca, e a pessoa passou a gaguejar por causa dessa interrupção. Quantas pessoas, irmãos, que morrem de vergonha, altamente tímida, porque lá atrás não deixavam ter relacionamento com ninguém. A pessoa basicamente ficava trancada dentro de casa, não pode brincar com isso, não pode brincar com aquilo. Então fica uma pessoa praticamente dentro de um mundinho, dentro de quatro paredes, e quando saiu para o mundo, quando cresceu, viu que não era nada daquilo, mas carrega do passado estas coisas que nós chamamos de lembranças. Então eu quero que você hoje, a verdade é que você precisa encarar os seus medos e mate-os. Mate seus medos. Falamos de dois tipos de medo. Temor a Deus nunca perca. Mas os medos que te fazem você sofrer, que fazem você ir para a ansiedade, que fazem você ter uma preocupação, mate esses medos um por um. E como é que faz isso? Aprenda a confiar em Deus. Como é que eu posso fazer para matar os meus medos? Aprenda a desenvolver pensamentos positivos. Transforme os seus medos em oportunidade e mecanismo de desenvolvimento, e use a lei da repetição. Como é que é usar a lei da repetição? Faça várias vezes aquilo que você não conseguia fazer. Existem pessoas que não conseguem ler a Bíblia. Tem pessoas que, quando lê a Bíblia, parece que tomou Rivotril. Abriu a Bíblia, o cara começa a abrir a boca, começa a roncar. E para muitas pessoas que estão com dificuldade para dormir, sabe o que eu faço? Eu apresento a Bíblia para ele, porque eu sei que vai causar esse efeito. A pessoa abre a Bíblia hoje, e em mim não, graças a Deus, quando eu abro a Bíblia eu fico cada vez mais alerta,
e contente, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então você precisa encarar seus medos, você precisa matar ele. Mas para matar esses medos, você precisa confiar em Deus. Você precisa aprender a desenvolver pensamentos positivos. Você precisa transformar seus medos em oportunidade para que isso se desenvolva. E repita isso. Escreva num papel frases, ouça áudios, veja vídeos que transporte você para o sonho para o qual você quer ir. Use a lei da repetição. Use. Existem tantos pregadores, existem tantos livros, existem tantas palavras que você pode se alimentar dela, mas não fique como está. Encare seus medos, mate-os, aprendendo a confiar em Deus. Eu quero aqui que você aprenda e aplique o que eu vou falar. Treine a sua mente para sempre esperar o melhor. Treine a sua mente, treine a sua memória, treine a sua mente para você superar o melhor. Existem pessoas, talvez não seja você, que busca sempre soluções e só que ele fica sempre no problema. É importante que ele permaneça no problema. O que é permanecer no problema? Significa que você é pessimista. Então, se você treinar a sua mente, aplique o que eu estou falando aqui agora, diante da palavra de Deus. Treine a sua mente para sempre esperar o melhor, não o pior. Busque sempre soluções e não fique focando nos problemas. Não faça como muitas pessoas dizem por aí. E aí, você foi lá naquele restaurante, o negativo vai dizer, olha, muito caro, mas muito bom. Mas o positivo, ele vai dizer, olha, muito bom, mas muito caro. Então, às vezes, você vai ouvir isso. Então, se você buscar sempre soluções e não ficar focando no problema, o seu consciente tem esse poder e pode eliminar para sempre as situações que causam medo. Vê? Tá conseguindo captar? Às vezes, quando você busca solução e não foca só no medo, o que acontece? O seu consciente, ele elimina as causas do medo. E não compare aqui com outras pessoas. O que eu quero que você entenda? Aprenda a otimizar a sua autoestima e esse é o caminho. Irmãos, uma pessoa que se ama, uma pessoa que se gosta, uma pessoa que sabe que a criatura perfeita, feita por Deus, este entende o que eu estou falando. Por quê? Compreenda que tudo isso que você vive, 100% é humano, só que nós não vamos viver para sempre. Escute o que eu vou te falar um pouquinho mais. Você pode e deve escolher como viver bem. Isso trará o equilíbrio para a sua vida saudável e sem medo. Agora, não tenha medo, irmãos. Tenha fé. Não tenha medo. Tenha fé. Entregue seus medos a Deus. Acredite que você pode. Acredite que você, com seus pensamentos mudados, alimentados pela palavra de Deus, alimentados pelas coisas do reino de Deus, você vai simplesmente progredir. Acredite mais em você. Reconheça suas habilidades, sua beleza e sua capacidade. Fixe seus pensamentos nos seus sonhos e Deus te dará a força necessária para superar, expulsar os fantasmas que habitam em suas fantasticamente criadas por Deus. Imagine quantos sonhos você tem. Imagine quantos planos que você deve ter. Agora, você já sabe como superar seus medos. Agora, você precisa juntar a sua fé e acreditar, crer em Deus, com fé em Deus e colocar as suas habilidades, a sua capacidade para expulsar esses fantasmas, para expulsar ou até mesmo eliminar estes medos que muitas vezes atrapalham a vida de todos nós. Treinar a mente. Existe uma forma muito linda de você treinar a mente. Leia a Bíblia de manhã, leia a Bíblia de tarde
leia a Bíblia de noite. Ei, pastor, se eu ficar lendo a Bíblia aí, eu vou ficar maluco. Isso é o que foi colocado no mundo. Mas, segundo as Escrituras, ela diz que nós temos que meditar nesse livro de dia e de noite. Então, tenha tempo para a palavra de Deus. Quer que a sua mente seja alimentada por palavras maravilhosas? Leia a Bíblia. Ah, mas eu não tenho entendimento do que nada. Ei, abra apenas a Bíblia e faça. Treine a sua mente. Como é que faz? Só abra a Bíblia, deixa que o Espírito Santo te dirija. Mas eu não conheço o Espírito Santo. Ei, deixa. Segundo a palavra, ele foi colocado aqui para nos ajudar. Ele foi colocado para nos aconselhar. Ele foi colocado aqui para nos dar força. Ele foi colocado aqui para nos ser o nosso paracleto. Então, se você entender, treine a sua mente para esperar o melhor. E hoje nós estamos vendo que se formos confiar pelas coisas deste mundo, não dá para esperar o melhor. Não tem como esperar o melhor. Por que nós não podemos esperar o melhor do que está acontecendo aí? Porque a gente sabe que o mundo tem um tempo. E Deus já determinou esse tempo. Então, no Kairos de Deus, eu acredito que nós não temos muito tempo. E o que você espera então? Então eu quero que você entenda que se você otimizar a sua autoestima, esse é o caminho. Vamos lá! Não tenha medo, tenha fé. Olha como é interessante. Pense nas Escrituras. Imagine o medo que Sansão passou. Imagine o medo que Davi passou quando encontra um gigante para lutar. Imagine, irmãos, os profetas quando eram ameaçados. Imagine Jesus quando foi pego lá no Getsemane, quando foi levado preso. Irmãos, imagine o medo, porque nós somos humanos. Jesus também foi humano e ele depois deixou claro: no mundo tereis aflições, mas não tenha medo. Não tenha medo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão e diga: eu creio. Aleluia. Então, olha aqui, equilíbrio vai te trazer uma vida saudável. Mas o equilíbrio, irmãos, é você fazer parte da balança de Deus. O que é fazer parte da balança de Deus? Irmãos, Deus precisa ser a tua balança. Porque se nós formos pesar só por nós, pelas as coisas que fizemos, nós não fizemos nada errado. Mas quando a palavra de Deus entra em nós, sabe o que acontece? A nossa mente, ela, treinada, repetidas vezes, ela vai mostrar para mim e para você que nós precisamos mudar. Como encarar, né? Como superar, como matar, como eliminar o medo. Você aprendeu hoje, segundo as Escrituras, confiando em Deus. Simplesmente eu podia te dizer essa frase: olha, você quer eliminar seus medos? Confie em Deus. Mas muitas vezes o confiar em Deus é pouco explicado, porque você precisa entender da autoridade de Deus, você precisa entender do poder de Deus, você precisa entender sobre o Deus que você serve. Eu quero aqui, está chegando ao fim da nossa mensagem. Creio que você agora já aprendeu a superar seus medos. Que medo é que você tem? Que medo que você tem? Você tem medo de encontrar seu pai? Você tem medo de encontrar aquela pessoa que ela te ofendeu? Você tem medo de encontrar aquele que abusou de você uma vez? Você tem medo de encontrar aquela pessoa que ia para a igreja com você naquele tempo e ela te ofendeu? Você tem medo de encontrar quem? Qual é o seu medo? O que você precisa fazer para superar isso? O que eu posso fazer para te ajudar? Praticamente nada. Mas o que Deus pode fazer para te ajudar? Ele te deu poder. Pegue esses medos, põe numa caixa, meu amado irmão. Feche eles. Feche essa caixa. Abra um buraco. Enterre esses medos e nunca mais sofra deles. Aprenda a superar os seus medos com a palavra de Deus. Faça como muitos na Bíblia fizeram. Pegaram os seus medos e entregaram a Deus. Quando a Bíblia fala, Deus avisou o povo que entrasse para suas casas, porque o anjo da morte ia passar. E no Egito, Faraó, não acreditando, o povo todo entrou para dentro de casa com medo de uma coisa, da morte. Mas é uma realidade a morte. Mas todos com medo foram para dentro de casa. Por que eles entraram? Porque eles sabiam que o profeta falava a verdade. Qual foi o resultado? Quando as pessoas cumprem aquilo que Deus pede,
Isso significa obediência. Vem atrás a bênção. O que eu estou pedindo para que você faça? Não tenha medo, tenha fé. E quem tem fé, meu amado irmão, tem esperança. Quem tem esperança, sabe que o nosso Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Então eu gostaria de deixar esta palavra e dizer para você, se quiser depois, pega esse vídeo, volta novamente, pega as partes que você mais conseguiu captar e ouça uma, ouça duas, ouça 3 vezes, ouça 4 vezes, mas pratique. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai testemunhar. E será uma honra para mim receber seu testemunho aqui e contar para todas as pessoas que nós conhecemos. Amém?